Bom, fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um pós-jogo, mano. E quem diria, meu parceiro? 4 vitórias seguidas. Isso não acontecia desde 2012 aí. Espero que não demore tanto tempo para acontecer de novo. Caralho, Atlético Goianiense 0, Vasco 1. Sendo que dá para falar, mano, Vasco 1, Atlético Goianiense 0, porque o Vasco jogou praticamente como mandante. A torcida lá em Goiânia representou demais e o Vasco saiu com os 3 pontos de novo. Parte de cima da tabela, cada vez mais longe do Z4 e cada vez mais próximo do G6, que é o lugar natural do Vasco. Finalmente estamos começando a prosperar algo do nosso tamanho. É um jogo tranquilo, mas que não começou tão tranquilo assim, mano. Os primeiros 15 minutos o Atlético Goianiense começou melhor que o Vasco. Levou perigo ao Léo Jardim? Não. Envolveu o Vasco? Não. Empilhou a oportunidade? Não. Mas era quem tinha mais o controle do jogo, estava tomando conta. O Vasco não conseguia trocar passe, o Vasco não conseguia sair jogando. Não conseguia trocar mais de 3 passes e o Atlético já retomava a posse da bola e aí esbarrava muito na deficiência deles mesmo técnica, não à toa é um time que não venceu em casa ainda e é o vice-lanterna do campeonato, só à frente do Fluminense. E também esbarraram, vamos ser francos aqui, o Léo Jardim fez uma boa defesa no primeiro tempo numa cabeçada de um jogador deles, enfim, a dupla de zaga, né? Passou por aquela fase tenebrosa aí, estão jogando bem, estão entregando, o Michael, ele é o Pelé e tudo mais, foram quem mais salvou no primeiro tempo. O Vasco foi começando a entrar na partida, começando a gostar do jogo, e quem foi peça fundamental nisso, por incrível que pareça, foi o Praxedes, mano. Foi o nosso melhor jogador disparado no primeiro tempo. O David não estava conseguindo encaixar muito bem os contra-ataques, o Adson mal também no jogo. Era dúvida, estava com uma lesãozinha na coxa, talvez por isso não tenha desempenhado tão bem como nas últimas partidas. E o Praxedes, que foi quem estava dando mais dinamismo ali no meio campo, tocava, ia se apresentar, tocava, ia receber, desarmava, enfiava a bola, cruzava. Mano, o Praxedes estava meio que carregando o time do Vasco, ofensivamente, defensivamente, como eu já disse, a dupla de zaga ali, o Cocão, o Gomora, beleza, estava dando conta do recado. Com isso, o Vasco começa a dominar o jogo a partir de 20 minutos ali, e com 25 ali, mais ou menos, no primeiro tempo, começa aquele caos absoluto ali do pênalti, o VAR chama, o árbitro mantém, o Verratti perde o pênalti. 1 minuto depois tem o gol do Vasco, parecia ser um gol legal demais, que não tinha como ser anulado. Aí quando tu vê, tá o cara lá com a mão no ouvido e ele anula o gol. Então, primeiramente, né, o gol anulado corretamente, não tem o que fazer. O Verratti estava à frente mesmo, estava com o corpo projetado à frente. A minha ressalva nesse lance é que eu acho que teria que mudar a regra. O Verratti não teve vantagem nenhuma no lance. Muito pelo contrário, quando a bola sai do pé do cara que deu o passe para o Verratti, ele está em posição de impedimento, mas, cara, quando a bola chega no Verratti, ele já não está mais, por exemplo. Ele teve que voltar para receber o passe. Então, ele não teve vantagem nenhuma no lance, mas regra é regra. O gol foi bem anulado do Vasco ali, para surpresa de muitos. A anulação do gol e quem fez que seria gol do Praxedes merecidamente, aí, como eu disse, pelo primeiro tempo que ele fez. E aí, falando do pênalti agora também, cara, é aquele típico lance que o árbitro desse estava bom. O cara, ele marcou o pênalti em campo, é plausível ter marcado. E se ele deixasse o lance seguir, seria plausível demais também, tá ligado? O que não cabe, não era lance de VAR, mano. O cara viu, houve o contato, o Verratti estava inteiro na bola, ele ia fazer o gol de cabeça. Tem o contato, aí se é suficiente ou não, o árbitro interpretou na hora, não era lance para VAR, essa é a minha opinião. E também não acho que o árbitro tenha errado em ter mantido a decisão dele, mas se tirasse o pênalti também, não estaria errado. É um lance interpretativo, o árbitro interpretou e fico feliz de ter um árbitro que tem culhão e não baixa a cabeça pro VAR, que mantém a decisão dele, que é a opinião dele, e está mantido. E pode parecer hipócrita estar falando isso por ter sido a favor do Vasco, mas eu gosto de ver isso em qualquer situação. É tão raro hoje que quando o árbitro mesmo, até sendo uma opinião contrária à minha, eu gosto de ver quando o árbitro, muito raramente, ele tem uma decisão, o VAR chama para contrariar ele e ele mantém contrariando o VAR, a decisão dele, tá legal? Então foi isso, primeiro tempo, depois o Vasco começou a dominar a partida, mas não conseguiu abrir o placar, conseguiu com o Praxedes, gol foi anulado, o Verratti também, falando do pênalti em si, acho que bateu bem o pênalti, não teve demérito do Verratti, bateu forte no canto rasteiro, o goleiro foi bem demais e pegou, não tem o que fazer, mas perdemos a chance aí, clara, de abrir o placar no primeiro tempo. Fomos com 0-0 e voltamos para o segundo tempo igual e chegamos ao gol muito cedo. O Hugo Moura, que foi um dos grandes destaques da partida também, vem sendo um dos grandes destaques com o Rafael Paiva, vem fazendo a jogada ali pelo meio campo, acha um passe no David, um passe até corajoso, não era a melhor opção, estava no meio da marcação ali, bem no meio, bem centralizado mesmo no campo,
E o passe não foi bom, foi muito forte, mas tinha que ser forte para entrar. E aí entra o mérito do David, mano. Que ele domina um passe forte do Hugo com a perna esquerda, que não é boa. E ele consegue girar ainda o corpo e com a perna ruim. Ele finaliza muito bem, faz um golaço, uma porrada muito forte no canto de esquerda. Sem chance para o goleiro do Atlético, e o Vasco abre o placar. E aí é aquilo. O Vasco abre o placar contra um time fraquíssimo tecnicamente, perdido, desorientado, desesperado. E o Vasco, mano, com Paulo Henrique voando e Cocão voando, que para mim são os pilares dessa vitória do Vasco hoje, da manutenção do resultado, porque depois do gol, o Vasco não levou mais muito perigo, teve um ataque ou outro ali que chegou mais forte, um contra-ataque ou outro que conseguiu encaixar, mas a gente perdeu muito essa possibilidade de contra-ataque com a saída do Adson e a entrada do Galdames. Foi uma alteração que tirou praticamente o contra-ataque do Vasco ali, ficou tudo muito centralizado no David, ele já estava cansado, cansou mais ainda, e a gente ficou um pouco improdutivo ali pelas laterais do campo e ficou mais se defendendo. E se defendendo muito bem, como eu disse, mano, Cocão e Paulo Henrique são os dois grandes nomes do trabalho do Rafael Paiva até aqui, os dois caras mais regulares, disparado, que jogaram bem, entregaram, muita coisa em todas as partidas, tanto ofensivamente quanto principalmente defensivamente, que aí entra mais uma questão de disciplina tática mesmo. Então foi isso, mano. O Atlético Goianiense passa a esbarrar na limitação dele e na inteligência, na tática do Vasco ali, de não sofrer. O Atlético não chegou com perigo mais em nenhuma oportunidade depois disso, e o Vasco só foi administrando. Então, mano, já falei aqui do Paulo Henrique, do Cocão, também da dupla de zaga que foi super bem, tem que falar. E aí, mano, para não ficar esse mar de flores, mano, tem que trazer aqui os dois destaques negativos para mim. Primeiro, começar pelo Galdames, mano. Quando ele entrou, eu até falei, é isso aí, vamos dar uma segunda chance pro cara, agora o time tá mais encaixado, talvez ele entre com uma outra pegada, entregue mais alguma coisa. Mano, a mesma múmia de sempre. A mesma múmia de sempre. Não entregou nada com bola no pé e não entregou nada sem bola. Eu não vi o Galdames em campo, a gente jogou com um a menos. Então, Galdames não mudou rigorosamente nada. Esse acho que é o máximo dele, pode ralar do Vasco assim, que pintar a oportunidade. E o outro destaque negativo, mas que eu vou ponderar um pouquinho, é o Ryan. O Ryan com bola, um desastre, teve uma chance de contra-ataque também muito boa com o Verratti e o David dando opção. Ele poderia até ter sido expulso, porque já tinha tomado um amarelo, ele dá uma simulada maneira, se o juiz mais rigoroso ali, poderia até dar o segundo amarelo e o cara ser expulso por simulação. Então, com a bola no pé, ele foi horrível, como sempre, mas também destaca aqui que sem bola ele deu uma raça a mais, coisa que ele não conseguia dar. Ele se entregou muito, coisa que não vinha acontecendo. Era mais uma múmia, igual o Galdames também, dessa vez não foi, e até pecou um pouco por excesso também, como eu já disse, tomou um amarelo, e fez algumas faltas bobas também, que o Atlético podia levar perigo numa bola levantada na área ali, e ele fez umas faltas bobas perto da área que não precisava. Mano, só isso de errado que tem pra falar, Galdames e Ryan. O resto, perfeito, mano. Verratti brigando, perdeu o pênalti, ficou muito impedido também, mas se matou lá na frente. O David fez o gol, o Adson foi bem, mesmo com a coxa machucada. Praxedes, Cocão, Hugo Moura, Zé Gabriel entrou no finalzinho. Mano, todo mundo bem demais. JP Murilo também entrou bem. Piton e Léo Jardim, mesmo de sempre, são os mais regulares desde 2023, aí é chovendo molhado. E é isso. Quem diria? 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. É isso. Deixa o like aí, se inscreve no canal, que agora aqui no YouTube já tinha até esquecido disso. Se inscreve aí no canal, deixa o like e nunca se esqueça. O Vasco é pra quem acredita. Tamo junto. É nóis, garoto.